Existe um momento na vida de todo homem em que ele para diante do espelho e se pergunta quem realmente está olhando de volta. Não o reflexo físico, mas aquele ser interno que hesita, que duvida, que cede onde deveria permanecer firme. Nicolau Maquiavel, o grande observador da natureza humana, compreendeu algo que poucos ousam admitir. A virilidade não é um presente dos deuses, nem uma herança garantida pelo nascimento, mas uma conquista diária forjada nas fornalhas da realidade crua. O filósofo florentino não escreveu sobre homens idealizados em torres de marfim, mas sobre aqueles que ousaram transformar vulnerabilidade em fortaleza, medo em estratégia e incerteza em decisão inabalável. Por séculos, a humanidade cultivou a ilusão confortável de que masculinidade é algo que simplesmente acontece, como se o tempo sozinho transformasse meninos em homens. Maquiavel despedaçou essa fantasia com a precisão de quem observou reis e mendigos, conquistadores e covardes. Ele viu que a verdadeira virilidade emerge não da ausência de conflito, mas da capacidade de enfrentá-lo sem perder a essência. Enquanto a sociedade alimenta narrativas superficiais sobre força física ou dominação exterior, o pensador italiano revelou uma verdade incômoda. Homens autênticos são forjados na tensão constante entre o mundo como ele é e a visão de mundo que carregam dentro de si. Neste exato momento, milhares de homens vagam pela existência como sombras de si mesmos, presos em ciclos de procrastinação, indecisão e dependência emocional. Eles sentem o peso da mediocridade sem compreender que carregam dentro de si as ferramentas da própria libertação. Maquiavel não ofereceu sermões moralizantes nem receitas simplistas de autoajuda. Ele apresentou princípios extraídos da observação implacável da condição humana, estratégias testadas em campos de batalha reais, tanto políticos quanto pessoais. Esses princípios não foram escritos para espectadores passivos, mas para aqueles dispostos a assumir responsabilidade total por sua transformação. A jornada que você está prestes a iniciar não promete conforto nem validação fácil. Ela exige honestidade brutal consigo mesmo, a coragem de abandonar máscaras confortáveis e a determinação de reconstruir sua identidade sobre fundações sólidas. Maquiavel entendia que a transformação genuína não acontece através de teoria abstrata, mas pela aplicação prática de princípios que desafiam nossa natureza condicionada. Os próximos 22 minutos não são um entretenimento passageiro, mas um convite para desmantelar ilusões cuidadosamente construídas e erguer no lugar uma estrutura psicológica capaz de suportar as tempestades da existência. Prepare-se para confrontar verdades que a maioria prefere ignorar, para reconhecer em si mesmo padrões que você jurou não possuir e para descobrir que a virilidade autêntica não é performance externa, mas alquimia interior. Maquiavel não escreveu para os fracos de espírito, nem para aqueles que buscam justificativas para suas falhas. Ele escreveu para homens dispostos a olhar diretamente para o abismo de sua própria mediocridade e transformá-lo em fundação para a grandeza. Se você chegou até aqui, algo dentro de você reconhece que chegou a hora de parar de viver como projeto inacabado e começar a existir como obra-prima consciente de seu próprio poder. A primeira verdade que Maquiavel revelou sobre a natureza masculina é que homens não nascem prontos, mas são forjados através de escolhas deliberadas diante de circunstâncias adversas. Enquanto a sociedade vende a fantasia de que masculinidade é herança genética automática, o filósofo florentino observou que príncipes nascidos em berços de ouro frequentemente se mostravam mais frágeis que plebeus forjados na adversidade.
A virilidade autêntica não reside nos privilégios recebidos, mas na capacidade de transformar obstáculos em degraus, derrotas em lições e medo em combustível para a ação. O homem que espera que a vida o transforme permanecerá eternamente em estado larvário, enquanto aquele que assume responsabilidade por sua própria forja se torna escultor de seu destino. Maquiavel percebeu algo fundamental que escapa à maioria dos homens modernos. A necessidade precede a virtude. Nenhum músculo se desenvolve sem resistência. Nenhum caráter se fortalece sem adversidade. Os homens que hoje se sentem perdidos não carecem de potencial, mas de fricção suficiente para despertar esse potencial. Eles foram anestesiados por confortos excessivos, protegidos de consequências reais, isolados do confronto direto com a própria fragilidade. O pensador italiano não via isso como proteção, mas como castração psicológica. Ele argumentava que homens verdadeiramente fortes emergem precisamente onde a sobrevivência exige transformação, onde a mediocridade garante destruição. A segunda dimensão dessa compreensão maquiavélica revela que homens autênticos dominam a arte da autossuficiência emocional. Enquanto meninos buscam validação externa constante, homens desenvolvem centros internos de aprovação inabaláveis. Isso não significa insensibilidade ou isolamento, mas a capacidade de permanecer firme em suas convicções, mesmo quando o mundo inteiro questiona suas escolhas. Maquiavel observou que líderes dependentes de popularidade efêmera eram os primeiros a cair quando os ventos da opinião pública mudavam. Em contraste, aqueles ancorados em princípios internos sólidos navegavam tempestades que destruíam homens aparentemente mais fortes. A autossuficiência emocional não é construída através de afirmações positivas vazias ou auto-engano confortável. Ela emerge do confronto honesto com suas próprias sombras, do reconhecimento brutal de suas limitações, seguido pela decisão consciente de transcendê-las. Maquiavel não acreditava em homens perfeitos, mas em homens conscientes de suas imperfeições e estratégicos sobre como compensá-las. O guerreiro que conhece suas fraquezas pode protegê-las ou transformá-las em forças. O tolo que se ilude sobre sua invulnerabilidade inevitavelmente será destruído por aquilo que se recusa a ver. Esta autossuficiência se manifesta na capacidade de tomar decisões sem necessidade de consenso, de agir sem esperar permissão, de existir sem dependência de aprovação alheia. Maquiavel via homens verdadeiros como fortalezas que podiam abrir suas portas por escolha, mas nunca por necessidade. Eles formavam alianças de força, não de fraqueza. Ofereciam lealdade por decisão estratégica, não por dependência emocional. Esta distinção separa homens de meninos disfarçados em corpos adultos. A prática dessa autossuficiência começa com pequenos atos de soberania pessoal. Decidir sem consultar, agir sem justificar, existir sem se explicar. Cada momento em que você resiste ao impulso de buscar validação externa, fortalece seu centro interno. Cada vez que você confia em seu próprio julgamento, apesar das dúvidas alheias, você consolida sua fortaleza psicológica. Maquiavel entendia que esta capacidade não se desenvolve através de grandes gestos heróicos, mas através da acumulação de milhares de pequenas decisões onde você escolhe sua bússola interna sobre a opinião da multidão. O homem verdadeiramente autossuficiente não precisa provar sua força, porque ela irradia naturalmente de seu centro. Ele não discute sua masculinidade, porque ela é tão fundamental quanto sua respiração. Maquiavel observou que os homens mais perigosos raramente gritavam suas capacidades, enquanto os mais fracos compensavam insegurança com bravata vazia. A autossuficiência emocional genuína se expressa em tranquilidade inabalável, não em agressividade defensiva.
é o silêncio do oceano profundo, não o barulho de águas rasas. Maquiavel identificou a segunda pedra fundamental da virilidade autêntica: a capacidade de exercer poder sem ser consumido por ele. Enquanto tiranos se embriagam com autoridade e fracos a temem completamente, homens verdadeiros compreendem o poder como ferramenta neutra que amplifica caráter preexistente. O filósofo florentino não pregou renúncia ascética nem domínio cruel, mas uso estratégico e consciente da influência pessoal. Ele percebeu que homens que fogem do poder por medo de corrupção já estão corrompidos pela própria covardia, enquanto aqueles que o buscam desesperadamente revelam vazio interior, que nenhuma autoridade externa pode preencher. O exercício saudável do poder começa com o domínio absoluto sobre si mesmo. Maquiavel argumentava que nenhum homem pode governar outros sem primeiro governar seus próprios impulsos, desejos e reações emocionais. Esta não é repressão puritana, mas domínio consciente. O guerreiro controla quando desenha a espada, o estadista escolhe quando fala e quando silencia, o homem maduro decide quais batalhas merecem sua energia finita. Aqueles que reagem impulsivamente a cada provocação, que explodem diante de cada contrariedade, que cedem a cada tentação imediata, demonstram não força, mas ausência completa dela. Este autodomínio se manifesta especialmente na gestão de 3 forças primordiais: raiva, medo e desejo. Maquiavel observou que homens dominados pela raiva tomam decisões que os destroem. Aqueles controlados pelo medo nunca realizam seu potencial. E os escravizados pelo desejo sacrificam futuros inteiros por gratificações momentâneas. O homem verdadeiro não nega essas emoções, pois isso seria negar sua humanidade, mas as transforma em instrumentos estratégicos. Ele canaliza raiva em ação produtiva, transmuta medo em precaução sábia e direciona desejo para objetivos que constroem ao invés de destruir. A prática deste domínio não exige isolamento monástico nem negação das paixões humanas. Ela demanda consciência aguçada de seus próprios padrões emocionais e intervenção estratégica antes que eles o dominem. Quando você sente raiva surgindo, o homem imaturo reage imediatamente. O homem consciente pausa, analisa se a reação serve seus interesses de longo prazo e então escolhe deliberadamente como proceder. Esta pausa entre estímulo e resposta é onde reside toda sua liberdade. Maquiavel entendia que homens verdadeiramente livres não são aqueles sem correntes, mas aqueles que escolhem conscientemente quais correntes vestem. O segundo aspecto do poder envolve a capacidade de influenciar sem manipular, de liderar sem dominar. Maquiavel distinguia entre o príncipe que governa através do terror e aquele que lidera através do respeito. O primeiro cria obediência temporária baseada no medo. O segundo cultiva lealdade genuína fundamentada em competência demonstrada. Homens verdadeiros não precisam diminuir outros para se sentir grandes. Sua presença naturalmente eleva aqueles ao redor, porque eles irradiam segurança ao invés de ameaça, confiança ao invés de arrogância. Esta forma de liderança emerge da fusão entre força e sabedoria. Maquiavel argumentava que príncipes exclusivamente fortes se tornavam tiranos, enquanto aqueles apenas sábios eram vistos como fracos. A síntese dos dois cria o líder completo. Forte o suficiente para proteger, sábio o suficiente para orientar, equilibrado o suficiente para saber quando aplicar cada qualidade. Homens que desenvolvem apenas força física, sem cultivar profundidade intelectual, tornam-se brutamontes descartáveis. Aqueles que acumulam conhecimento sem desenvolver resiliência, tornam-se filósofos impotentes, que teorizam enquanto outros agem.
A integração de força e sabedoria se manifesta na vida cotidiana através de decisões que honram tanto a pragmatismo quanto princípios. O homem maquiavélico não é nem idealista ingênuo, nem cínico amoral. Ele reconhece a realidade como ela é, não como gostaria que fosse, mas age segundo valores que transcendem mera sobrevivência. Ele pode ser implacável com inimigos, enquanto permanece generoso com aliados. Pode recusar misericórdia quando necessário para proteger o maior bem, mas oferecê-la abundantemente quando a situação permite. Esta flexibilidade estratégica, fundamentada em princípios claros, distingue líderes autênticos de fanáticos rígidos e oportunistas sem bússola moral. A terceira dimensão da virilidade maquiavélica reside na compreensão profunda de que reputação é poder condensado. Enquanto homens superficiais perseguem fama efêmera ou popularidade vazia, o pensador florentino revelou que reputação estrategicamente construída funciona como armadura invisível e espada silenciosa. Sua reputação o precede em cada sala, luta batalhas antes que você chegue, abre portas que permaneceriam fechadas e fecha outras que desperdiçariam seu tempo. Maquiavel observou que príncipes, com reputações bem cultivadas, governavam com menos esforço que aqueles com poder superior, mas imagem negligenciada. A construção de reputação autêntica não acontece através de autopromoção desesperada ou marketing vazio. Ela emerge da consistência implacável entre palavras e ações ao longo do tempo. Cada promessa cumprida adiciona um tijolo à sua fortaleza reputacional. Cada compromisso honrado solidifica sua credibilidade. Cada momento em que você escolhe integridade sobre conveniência, mesmo quando ninguém está observando, fortalece a fundação sobre a qual sua reputação se ergue. Maquiavel entendia que reputações levam anos para construir e podem ser destruídas em momentos por decisões impulsivas ou inconsistências reveladas. O homem estratégico sobre reputação compreende que ela possui múltiplas dimensões: competência, confiabilidade, força e caráter. Ele não precisa ser o melhor em tudo, mas deve ser excelente naquilo que escolheu dominar. Sua palavra deve ser considerada contrato inquebrável, mais confiável que qualquer documento legal. Sua força, física ou de caráter, deve ser conhecida o suficiente para dissuadir provocações desnecessárias. E seu caráter deve ser tal que mesmo inimigos o respeitem, ainda que discordem de suas posições. Maquiavel alertou contra dois extremos igualmente destrutivos: a negligência completa da opinião alheia e a obsessão neurótica com ela. O homem que ignora totalmente sua reputação, eventualmente se encontra isolado e ineficaz, incapaz de reunir aliados ou recursos necessários para grandes empreendimentos. Aquele obcecado em agradar todos se torna inautêntico, um camaleão sem substância própria, condenado a viver segundo expectativas alheias. O equilíbrio reside em cultivar conscientemente como você é percebido, enquanto permanece fiel aos seus princípios fundamentais. Esta gestão estratégica da reputação inclui saber quando falar e quando silenciar. Maquiavel observou que homens fracos sentem necessidade compulsiva de justificar cada ação, explicar cada decisão, defender cada escolha. Homens fortes agem e permitem que resultados falem por si. Eles entendem que certas audiências nunca serão convencidas por argumentos, apenas por demonstrações. Em vez de desperdiçar energia em debates intermináveis com detratores, eles investem esforço em conquistas que tornam críticas irrelevantes. A reputação também funciona como filtro que atrai aliados adequados e repele energia desperdiçada. Quando você é conhecido por certos valores e capacidades, pessoas alinhadas a eles, naturalmente, gravitam em sua direção, enquanto aquelas incompatíveis se afastam.
Maquiavel via isso não como elitismo, mas como eficiência estratégica. O príncipe cercado por parasitas desperdiça recursos valiosos em relacionamentos improdutivos. Aquele que cultiva reputação, que atrai colaboradores de qualidade, multiplica exponencialmente seu poder através de alianças sinérgicas. O aspecto final dessa dimensão envolve a proteção ativa de sua reputação contra ataques. Maquiavel não pregava passividade diante de calúnias ou distorções. Ele argumentava que homens de valor devem defender ativamente sua honra, não por vaidade, mas porque reputação é capital que não pode ser permitido depreciar. Isso não significa reagir a cada crítica menor, mas responder estrategicamente quando ataques ameaçam fundamentos de sua credibilidade. A resposta pode ser confronto direto, demonstração silenciosa, através de ações ou mobilização de aliados para defender sua causa. O importante é nunca permitir que mentiras se solidifiquem em verdades aceitas por inércia. Maquiavel revelou uma quarta verdade fundamental. Homens autênticos dominam a arte da solidão produtiva. Enquanto a cultura moderna patologiza momentos sozinhos como sintoma de inadequação social, o filósofo florentino reconheceu que os homens mais poderosos cultivavam períodos regulares de isolamento deliberado. Não se tratava de misantropia ou medo de conexão, mas de necessidade estratégica para clareza mental, planejamento profundo e recalibração interna. Ele observou que decisões tomadas no calor da interação social frequentemente refletiam pressões externas, enquanto aquelas forjadas na solidão emergiam de convicções autênticas. A solidão produtiva serve múltiplos propósitos na formação masculina. Primeiro, ela oferece espaço para a autoavaliação honesta, impossível sob olhares constantes. Maquiavel entendia que homens só confrontam verdades desconfortáveis sobre si mesmos quando removem audiências externas que os tentam a performances de autoimagem. Na solidão, máscaras caem porque não há plateia para impressionar. Você se encontra face a face com quem realmente é, não com quem pretende ser. Este confronto brutal é doloroso, mas essencial para crescimento genuíno. Segundo, a solidão permite o desenvolvimento de pensamento independente. Maquiavel observou que homens constantemente cercados por outros, inconscientemente, absorvem opiniões coletivas, adotam valores do grupo e perdem contato com preferências autênticas. O pensador que nunca se isola, nunca desenvolveu pensamentos verdadeiramente seus, apenas variações das ideias que circulam em seu ambiente social. Homens de visão original sempre dedicaram períodos significativos à contemplação solitária, onde podiam sintetizar experiências, questionar pressupostos e formular perspectivas genuinamente únicas. Terceiro, a solidão cultiva a autossuficiência emocional mencionada anteriormente. Quanto mais confortável você se torna com sua própria companhia, menos desesperadamente você busca validação externa. Maquiavel percebeu que homens incapazes de suportar solidão invariavelmente se tornavam dependentes de relacionamentos tóxicos, aceitando tratamento degradante apenas para evitar estar sozinhos. Em contraste, aqueles que transformaram solidão em santuário podiam escolher companhias por valor agregado, não por necessidade neurótica de não estar sozinho. A prática da solidão produtiva não exige retiros prolongados em montanhas distantes. Ela pode ser integrada na vida cotidiana através de rituais simples, mas consistentes. Uma hora matinal sozinho com seus pensamentos antes que o mundo invada seu espaço mental. Caminhadas solitárias onde você processa experiências e planeja ações. Períodos sem consumo de mídia, onde você enfrenta o silêncio interno ao invés de sufocá-lo com entretenimento incessante.
Maquiavel via estes momentos não como luxo opcional, mas como manutenção essencial da máquina interna. Durante estes períodos solitários, o homem maquiavélico não foge de pensamentos desconfortáveis ou emoções difíceis. Ele os confronta deliberadamente, examina suas origens, questiona sua validade e decide conscientemente como proceder. Esta prática transforma a solidão de estado temido em oficina pessoal, onde você continuamente se reconstrói. Cada sessão de autoexame honesto remove camadas de autoengano, cada período de planejamento estratégico alinha ações com objetivos, cada momento de silêncio interno fortalece sua capacidade de agir segundo convicções próprias. Maquiavel também reconheceu que homens confortáveis com solidão se tornam menos manipuláveis. Aqueles que temem estar sozinhos aceitarão quase qualquer condição para manter companhia, tornando-se vulneráveis à exploração. Mas o homem que transformou solidão em aliada pode estabelecer limites claros, encerrar relacionamentos destrutivos e esperar por conexões genuínas, porque não opera de lugar de carência. Sua solidão é escolha, não condenação. E isso muda completamente a dinâmica de poder em todas suas relações. O cultivo dessa capacidade começa simplesmente. Identifique um período diário, mesmo que apenas 30 minutos, onde você estará completamente sozinho, sem dispositivos, sem distrações, apenas você e seus pensamentos. Os primeiros dias serão desconfortáveis, porque você encontrará todo o ruído interno que tem evitado. Mas, gradualmente, esse desconforto dá lugar à clareza. Você começa a distinguir sua voz autêntica do coro de vozes internalizadas. Você desenvolve confiança em seu próprio julgamento. E, eventualmente, você descobrirá que se tornou companhia suficientemente interessante para si mesmo, uma conquista que Maquiavel considerava marca definitiva de maturidade masculina. A quinta dimensão da transformação maquiavélica envolve o domínio sobre o tempo, especificamente a capacidade de adiar gratificação em favor de objetivos superiores. Enquanto meninos exigem prazer imediato e sacrificam futuros inteiros por satisfações momentâneas, homens compreendem que poder real reside na capacidade de suportar desconforto presente por recompensas futuras. Maquiavel observou que príncipes impulsivos raramente mantinham poder por longo tempo, enquanto aqueles capazes de paciência estratégica construíam impérios duradouros. Esta não é procrastinação disfarçada de planejamento, mas escolha deliberada de investir hoje para colher amanhã. A gratificação adiada se manifesta em todas as áreas da existência masculina. No corpo, é a disciplina de treinar quando preferiria descansar, de recusar comidas prazerosas, mas destrutivas, de suportar desconforto físico, sabendo que ele forja resiliência. Na mente, é dedicar horas a aprendizado árido, mas fundamental, enquanto outros consomem entretenimento vazio. Nos relacionamentos, é investir em conexões profundas, ao invés de colecionar validações superficiais. Financeiramente, é viver abaixo de suas possibilidades para construir recursos que eventualmente compram liberdade. Maquiavel entendia que cada momento de gratificação adiada é depósito em conta de poder futuro. O segundo aspecto desta dimensão temporal envolve pensar em escalas de tempo estendidas. Maquiavel criticava homens que viviam apenas no presente imediato, reagindo a circunstâncias sem considerar consequências futuras. Ele argumentava que líderes eficazes sempre operavam com múltiplas linhas temporais simultâneas, ações para hoje, estratégias para este mês, planos para este ano, visões para esta década. Cada decisão era avaliada não apenas por seus efeitos imediatos, mas por como ela posicionava o jogador para movimentos futuros.
Esta perspectiva temporal expandida separa enxadristas mestres de jogadores amadores em todos os domínios da vida. A prática dessa visão temporal começa com um exercício simples, mas poderoso. Antes de cada decisão significativa, projete mentalmente suas consequências em 3 escalas de tempo. Como ela afetará você amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Maquiavel observou que decisões que parecem inteligentes no curto prazo frequentemente se revelam desastrosas no longo prazo, enquanto escolhas dolorosas hoje podem ser sementes de triunfos futuros. O homem que integra esta prática desenvolve intuição temporal que o guia automaticamente para decisões que servem seu eu futuro. Este domínio temporal também inclui a capacidade de agir no momento certo, não meramente rápido, nem desnecessariamente lento. Maquiavel enfatizou que timing é elemento crucial em qualquer empreendimento. Agir prematuramente desperdiça esforço e revela intenções antes de estar preparado. Esperar excessivamente perde janelas de oportunidade que nunca se reabrem. O homem estratégico desenvolve sensibilidade para momentos propícios, reconhecendo quando condições se alinham favoravelmente para a ação decisiva. Esta não é habilidade mística, mas resultado de observação atenta, experiência acumulada e disposição para agir quando a análise racional indica condições ótimas. A quinta faceta do domínio temporal é a gestão deliberada da energia ao longo do dia. Maquiavel, observador perspicaz da natureza humana, reconheceria que força de vontade é recurso finito que se depleta com o uso. Homens sábios estruturam dias para executar tarefas mais importantes quando a energia está no pico. Delegam ou eliminam atividades que desperdiçam esse recurso precioso e protegem ferozmente períodos de alta produtividade contra invasões. Aqueles que tratam todas as horas como equivalentes inevitavelmente gastam preciosa energia matinal em trivialidades e chegam exaustos às tarefas que realmente importam. A aplicação prática disso requer auditoria honesta de como você atualmente gasta tempo e energia. Maquiavel aconselharia eliminar impiedosamente atividades que não contribuem para objetivos centrais ou renovação genuína. Redes sociais que simulam conexão, mas produzem vazio. Relações sociais mantidas por obrigação ao invés de valor mútuo. Projetos iniciados por impulso, mas não alinhados com visão de longo prazo. Cada hora recuperada dessas sanguessugas temporais pode ser redirecionada para atividades que constroem o homem que você está se tornando. O cultivo deste domínio temporal eventualmente produz uma das capacidades mais valiosas, a habilidade de sustentar esforço prolongado em direção a objetivos distantes sem necessidade de recompensas frequentes. Maquiavel observou que a maioria dos homens abandona empreendimentos valiosos não por impossibilidade, mas por impaciência. Eles desistem meses antes da colheita porque não recebem validação constante. O homem temporalmente maduro encontra satisfação no próprio processo de construção, sabendo que grandes edificações exigem anos de trabalho invisível antes que alicerces permitam estruturas visíveis. Ele se tornou seu próprio motivador, independente de aplausos externos, sustentado pela visão clara do futuro que está metodicamente construindo. Maquiavel identificou a sexta pedra fundamental da virilidade, a capacidade de metabolizar a adversidade em vantagem estratégica. Enquanto homens fracos são destruídos por obstáculos e medianos simplesmente os suportam, homens excepcionais extraem poder de cada dificuldade enfrentada. O pensador florentino não romantizava sofrimento nem pregava masoquismo, mas reconhecia que a diversidade oferece matéria-prima para a transformação que conforto nunca proporciona.
Ele observou que príncipes que herdaram reinos em paz frequentemente os perderam na primeira crise, enquanto aqueles forjados em conflito desenvolviam resiliência que os tornava praticamente inquebráveis. Esta transformação alquímica de obstáculo em oportunidade começa com mudança fundamental de perspectiva. Quando confrontado com dificuldade, o homem imaturo pergunta por que isso aconteceu com ele. O homem maquiavélico pergunta como pode usar isso a seu favor. Ele não desperdiça energia em lamúrias ou autocomiseração, emoções que Maquiavel via como luxos destrutivos. Ao invés, ele analisa friamente a situação. Quais recursos essa adversidade o força a desenvolver? Quais fraquezas ela revela que precisam ser corrigidas? Quais oportunidades inesperadas ela cria? Esta reorientação mental transforma a vítima passiva em estrategista ativo. A adversidade também funciona como filtro natural que separa aliados verdadeiros de parasitas oportunistas. Maquiavel alertava que prosperidade atrai multidões, mas a adversidade revela quem realmente está ao seu lado. O homem que passa por provações sem ser abandonado emerge com círculo menor, mas infinitamente mais confiável. Ele aprendeu lição inestimável sobre natureza humana e desenvolveu discernimento que o protegerá de traições futuras. Esta educação, embora dolorosa, vale mais que qualquer sucesso fácil que mantém ilusões sobre lealdade humana. O terceiro aspecto desta metabolização envolve desenvolver tolerância progressiva ao desconforto. Maquiavel observou que homens nunca testados entram em colapso diante de pressões modestas, enquanto aqueles habituados à adversidade permanecem calmos em tempestades que aterrorizam outros. Cada dificuldade superada expande sua zona de conforto, eleva seu limiar de estresse e aumenta a confiança em sua capacidade de sobrevivência. O homem que enfrentou e sobreviveu a múltiplas crises carrega certeza visceral de que pode suportar o que vier, conhecimento que irradia como aura invisível que intimida adversários e inspira aliados. A aplicação prática deste princípio envolve buscar deliberadamente desafios controlados, ao invés de esperar que a adversidade o encontre despreparado. Maquiavel aconselharia treinar em tempos de paz para estar pronto em tempos de guerra. Isso significa voluntariamente abraçar desconfortos menores, jejuns que ensinam domínio sobre fome, treinos que testam limites físicos, conversas difíceis que desenvolvem coragem social, projetos ambiciosos que arriscam falha pública. Cada desconforto voluntário é vacina que fortalece a imunidade contra adversidades involuntárias futuras. Maquiavel também reconhecia a importância de aprender com adversidades alheias, não apenas próprias. O homem sábio estuda falhas históricas e contemporâneas, extrai lições de desastres que outros sofreram e aplica esse conhecimento preventivamente. Esta aprendizagem vicária permite evitar armadilhas óbvias e preparar-se para padrões recorrentes de dificuldade. Ele desenvolve biblioteca mental de estratégias testadas para diferentes categorias de problemas, sabendo que humanos enfrentam variações dos mesmos desafios fundamentais através de gerações. A sexta faceta desta capacidade é a arte de ocultar vulnerabilidades reveladas pela adversidade. Maquiavel advertia que demonstrar fraqueza convida a ataques de predadores que percebem oportunidade. Mesmo quando ferido, o príncipe sábio projeta força até se recuperar completamente. Isso não é desonestidade, mas estratégia de sobrevivência em mundo competitivo. O homem que expõe cada ferida convida a exploração, enquanto aquele que mostra apenas cicatrizes transformadas em armadura mantém posição de poder. Ele compartilha vulnerabilidades seletivamente com aliados comprovados, nunca com audiência geral que inclui potenciais inimigos. O resultado desta metabolização consistente de adversidade em vantagem é a emergência de mentalidade antifrágil.
Você não apenas resiste a choques, mas melhora com eles. Cada crise superada adiciona ferramentas ao seu arsenal. Cada traição ensina discernimento. Cada falha refina estratégia. Maquiavel via homens verdadeiramente formidáveis como aqueles que se tornaram melhores, mais fortes e mais perigosos a cada ataque sofrido. Eles desenvolveram capacidade rara de extrair nutrientes de venenos, transformar chumbo em ouro, converter inimigos em professores involuntários de lições valiosas. A sétima dimensão da formação masculina, segundo Maquiavel, envolve o desenvolvimento de inteligência estratégica aplicada às relações interpessoais. Enquanto ingênuos tratam todos com a mesma abertura indiscriminada, o pensador florentino ensinou que relacionamentos exigem diferenciação estratégica baseada em lealdade demonstrada e alinhamento de interesses. Isso não é cinismo nem manipulação, mas reconhecimento realista de que nem todos merecem mesma confiança, investimento ou acesso à sua vida. Maquiavel observou que príncipes destruídos frequentemente confiaram em pessoas erradas, não por falta de discernimento disponível, mas por recusa em aplicá-lo. Esta inteligência relacional começa distinguindo 4 categorias de pessoas em sua órbita. Primeiro, aliados verdadeiros. Aqueles cujos interesses fundamentalmente se alinham aos seus e que demonstraram lealdade em momentos de adversidade. Maquiavel aconselhava investir generosamente nesses relacionamentos, pois eles multiplicam seu poder através de cooperação genuína. Segundo, aliados convenientes. Aqueles cujos interesses temporariamente coincidem com os seus, mas que mudarão de lado quando condições mudarem. Mantenha estas alianças enquanto mutuamente benéficas, mas nunca confunda conveniência com lealdade. Terceiro, neutros. A vasta maioria das pessoas que nem ajudam nem atrapalham significativamente. Maquiavel aconselhava tratá-los com cortesia profissional, mas sem investir energia em relacionamentos profundos. Eles representam potencial futuro, mas não merecem recursos escassos no presente. Quarto, adversários. Aqueles cujos interesses conflitam fundamentalmente com os seus ou que demonstraram hostilidade ativa. O pensador florentino não pregava paranoia, mas reconhecimento claro de que certos indivíduos nunca serão aliados e tentativas de convertê-los desperdiçam energia melhor aplicada em outras áreas. A aplicação desta categorização exige observação atenta de ações, não palavras. Maquiavel advertia que humanos revelam caráter verdadeiro através de comportamento sob pressão, não através de declarações durante prosperidade. Ele aconselhava testes sutis de lealdade, pequenas oportunidades onde alguém pode escolher seu interesse ou o seu, situações que revelam se palavra corresponde à ação, momentos que demonstram se compromisso é real ou performativo. Estes testes custam pouco quando o relacionamento ainda é novo, mas economizam recursos imensos que seriam desperdiçados em traições eventuais. O homem estrategicamente inteligente também pratica reciprocidade calibrada. Ele retorna favores proporcionalmente, mas nunca em excesso que crie dependência. Responde à hostilidade de forma que desencoraje repetição, mas não inicie ciclos destrutivos de vingança, e mantém equilíbrio de poder em relacionamentos, evitando dever demais ou ser devido excessivamente. Maquiavel via relacionamentos como economias, onde créditos e débitos devem permanecer relativamente equilibrados para a saúde de longo prazo. Desequilíbrios extremos criam ressentimento que eventualmente destrói até alianças valiosas. Esta inteligência relacional também inclui capacidade de encerrar relacionamentos que se tornaram tóxicos ou improdutivos. Maquiavel observava que homens fracos mantêm conexões prejudiciais por sentimentalismo,
medo de confronto ou esperança irracional de mudança. Homens fortes reconhecem quando o relacionamento passou de ativo para passivo e tomam decisão difícil, mas necessária, de encerrar ou reduzir drasticamente investimento nele. Esta não é crueldade, mas higiene relacional essencial que protege energia e espaço emocional para relacionamentos que agregam valor. O sexto elemento desta dimensão é a arte de influência sem manipulação. Maquiavel distinguia entre persuasão legítima baseada em argumentos genuínos e interesses mútuos, versus manipulação que engana para extrair vantagem unilateral. O primeiro constrói alianças duradouras baseadas em confiança, o segundo gera ressentimento que eventualmente cobra preço alto. O homem maquiavélico busca situações de benefício mútuo, onde ambas as partes legitimamente ganham, sabendo que tais arranjos são naturalmente mais estáveis e sustentáveis que exploração disfarçada. A integração completa desta inteligência relacional produz homem que navega complexidades sociais com graça e eficácia. Ele forma alianças poderosas com pessoas certas, evita armadilhas de relacionamentos tóxicos, influencia sem comprometer integridade e constrói rede que amplifica seu poder, enquanto enriquece vidas daqueles em sua órbita. Maquiavel via esta capacidade como essencial, porque nenhum homem, por mais capaz individualmente, alcança grandes feitos sozinho. Poder real sempre emerge de combinações estratégicas de indivíduos complementares, unidos por objetivos comuns e confiança genuína. A oitava e final dimensão da transformação maquiavélica culmina na integração de todas as anteriores em identidade coerente que o pensador florentino chamaria de virtù, termo italiano que transcende tradução simples, mas aproxima-se de excelência viril, expressa através de ação eficaz no mundo. Esta não é perfeição impossível, nem ideal abstrato, mas realização prática de potencial humano através de coragem, competência, caráter e clareza de propósito. Maquiavel observava que homens de virtude raramente eram os mais talentosos, naturalmente, mas sempre os mais disciplinados em cultivar seus dons e compensar limitações. A virtude maquiavélica exige primeiro coragem fundamental de existir autenticamente em mundo que pune não conformidade. Enquanto massas seguem scripts sociais sem questionamento, o homem de virtude questiona tudo, mantém apenas o que sobrevive à análise crítica e constrói vida segundo arquitetura própria. Isso, inevitavelmente, gera fricção com aqueles investidos em conformidade. Mas Maquiavel argumentava que a aprovação universal é sempre sinal de mediocridade. Homens que mudam história sempre enfrentaram resistência proporcional à magnitude de sua visão. Esta coragem não é temeridade, mas disposição calculada de arriscar desaprovação social por objetivos que justificam o custo. O segundo elemento é competência demonstrada em domínios escolhidos. Maquiavel desprezava teorização sem aplicação prática. Ele valorizava homens que dominavam ofícios específicos ao ponto de excelência inegável, fosse guerra, governança, arte ou comércio. Esta competência não surge de talento inato sozinho, mas de prática deliberada ao longo de anos, disposição de aprender com falhas e recusa em se satisfazer com mediocridade. O homem de virtude torna-se tão capaz em áreas escolhidas que outros naturalmente buscam sua liderança, não por títulos formais, mas por reconhecimento visceral de superioridade funcional. O terceiro componente é caráter forjado através de decisões consistentes que honram princípios fundamentais. Maquiavel não era moralista simplista, mas reconhecia que homens, sem bússola ética interna, eventualmente se perdiam em labirintos de oportunismo que destruíam tanto eficácia quanto paz interior. O homem de virtude identifica valores não negociáveis e os defende mesmo quando custoso.
sabendo que caráter é fundação sobre a qual tudo mais se constrói. Estes valores não são impostos externamente, mas escolhidos conscientemente após reflexão profunda sobre que tipo de homem ele aspira a ser. O quarto aspecto é clareza de propósito, que organiza todas as ações em direção a objetivos coerentes. Maquiavel observava que homens sem missão clara desperdiçavam energia em múltiplas direções, tornando-se ocupados, mas não eficazes. O homem de virtude identifica poucos objetivos centrais que justificam sua existência e subordina tudo mais a esses objetivos. Esta clareza transforma decisões complexas em escolhas óbvias. Tudo que aproxima dos objetivos centrais é abraçado, tudo que distrai é eliminado. Vida deixa de ser reação caótica às circunstâncias e torna-se campanha estratégica com direção clara. A integração destes elementos produz presença distintiva que Maquiavel reconhecia instantaneamente. O homem de virtude não precisa anunciar sua superioridade, porque ela irradia naturalmente através de como ele se move no mundo. Sua confiança não é arrogância defensiva, mas certeza tranquila de quem conhece suas capacidades. Sua força não se expressa em agressividade, mas em firmeza inabalável, quando princípios são testados. Sua liderança não exige títulos, porque outros naturalmente buscam sua orientação. Ele se tornou referência de possibilidade humana para aqueles ao redor. Maquiavel entendia que esta transformação não acontece através de evento único, mas através de acumulação de milhares de decisões pequenas, mas consistentes. Cada momento onde você escolhe disciplina sobre conveniência aproxima você de virtude. Cada ocasião onde você age segundo convicções, apesar de pressão contrária, fortalece seu caráter. Cada hora investida em competência genuína, ao invés de sinalização vazia, constrói fundação de excelência. E, eventualmente, através desta persistência implacável, você atravessa limiar invisível onde deixa de aspirar ser homem de valor e simplesmente é. Esta jornada nunca termina completamente porque sempre há dimensões adicionais de crescimento, novas adversidades que testam limites e oportunidades de refinamento contínuo. Mas chega momento onde você reconhece que transformação fundamental já ocorreu. Você não é mais o homem que começou esta jornada. Suas reações mudaram, suas prioridades se reorganizaram, sua presença no mundo se transformou. E esta metamorfose não foi imposta externamente, mas cultivada deliberadamente através de escolhas conscientes, repetidas até se tornarem segunda natureza. Você se tornou arquiteto de sua própria existência, escultor de seu próprio caráter, general de sua própria vida. Esta é a promessa e a realização da virtude maquiavélica. 22 minutos atrás, você encontrou encruzilhada existencial, disfarçada de vídeo no YouTube. Agora, olhando para trás através da jornada que percorremos pelos corredores do pensamento maquiavélico, uma verdade se cristaliza com clareza impossível de ignorar. A transformação de menino em homem nunca foi mistério inacessível ou dom concedido por forças externas, mas sempre foi escolha brutal, disponível a qualquer um disposto a pagar seu preço em suor, sangue e renúncia de ilusões confortáveis. Maquiavel não ofereceu atalhos porque não existem. Ele apresentou o mapa testado por séculos de realidade humana. Caminho árduo, mas comprovadamente eficaz para aqueles que ousam percorrê-lo até o fim. Cada dimensão que exploramos não são conceitos para debate intelectual ocioso, mas ferramentas práticas, esperando aplicação imediata na forja da sua realidade cotidiana. A autossuficiência emocional que liberta você de necessidade desesperada por validação externa. O domínio sobre impulsos que transforma você de escravo de circunstâncias em seu próprio senhor. A gestão estratégica de reputação que multiplica seu poder através de percepções cuidadosamente cultivadas.
A transformação de solidão em santuário, onde você se reconstrói longe de olhares que exigem performances falsas. O adiamento de gratificações que constrói impérios onde outros colhem migalhas. A alquimia de adversidade em vantagem que torna você mais forte com cada golpe recebido. A inteligência relacional que navega complexidades humanas sem perder integridade. E, finalmente, a integração de todas essas capacidades em virtude que faz de você referência viva de possibilidade humana. Mas conhecimento sem ação é veneno sofisticado que cria ilusão de progresso, enquanto mantém prisão intacta. Maquiavel desprezaria o homem que absorveu estas ideias e retornou à mediocridade confortável da existência não examinada. A verdadeira questão que reverbera agora não é se você compreendeu os conceitos, mas se você possui coragem de implementá-los, sabendo que transformação real exige morte do homem que você era para nascimento do homem que pode se tornar. Esta morte não é metafórica, mas fim literal de padrões, relacionamentos, hábitos e identidades que definiram sua existência até este momento. Você está disposto a pagar este preço ou retornará ao sono confortável de potencial não realizado? A escolha diante de você é simultaneamente simples e aterrorizante. Simples porque caminho está claramente iluminado pelos princípios maquiavélicos explorados nesta jornada. Aterrorizante porque exige renúncia de todas as desculpas que protegeram você de responsabilidade total por sua própria vida. Não há mais ignorância para se esconder atrás, nenhuma incerteza sobre o que precisa ser feito. Você sabe exatamente onde está falhando, quais máscaras precisa remover, que disciplinas deve cultivar, quais relacionamentos envenenam seu crescimento. A pergunta queima como ferro em brasa. Você agirá ou permitirá que este momento de clareza se dissolva na névoa da procrastinação, até que estas verdades se tornem apenas mais um conjunto de ideias interessantes que você uma vez considerou, mas nunca implementou? Maquiavel olharia diretamente em seus olhos através dos séculos e perguntaria não o que você pretende fazer, mas o que você fará amanhã de manhã, quando o alarme tocar e a primeira batalha do dia apresentar escolha entre conforto familiar e crescimento doloroso. Porque transformação não acontece em momentos de inspiração efêmera, mas na acumulação de milhares de decisões pequenas, mas consistentes, onde você escolhe o homem que está se tornando sobre o menino que está deixando para trás. Cada amanhecer oferece nova oportunidade de votar em sua própria transformação através de ações concretas. E ao final de cada dia, você terá construído ou corroído o homem que pretende ser. Não há neutralidade, apenas movimento em direção à grandeza ou deslize em direção à mediocridade. Qual será sua escolha quando ninguém está observando e apenas você sabe se honrou ou traiu sua própria palavra? Se estas verdades ressoaram em algum lugar profundo dentro de você, se reconheceu reflexo desconfortável, mas preciso de quem tem sido, e vislumbre excitante de quem pode se tornar, então, este momento exige marcação. Deixe sua presença conhecida através de curtida que afirma compromisso consigo mesmo, através de comentário que cristaliza intenção em palavras públicas, através de inscrição que declara disposição de continuar esta jornada de transformação. Mas, principalmente, compartilhe esta mensagem com outro homem que você reconhece estar lutando em silêncio, preso em versão menor de si mesmo, esperando permissão ou mapa que você acabou de receber. Seja a ponte entre a mediocridade onde ele está e a possibilidade que você está abraçando. Porque legado de homens verdadeiros não é apenas sua própria transformação, mas quantos outros eles inspiram a atravessar o abismo entre potencial e realização. A pergunta final ecoa no silêncio.
Você será mais um espectador passivo de sua própria vida ou protagonista que escreve destino próprio com tinta de ação diária? Maquiavel aguarda sua resposta, mas ela não virá em palavras. Virá no que você fizer nos próximos minutos, nas próximas horas, no próximo amanhecer. O relógio começou. Que tipo de homem você escolhe se tornar?